Esse ano, gente, with the women as well. eu quero que as irmãs sejam inundadas pela palavra de Deus. Eu quero que os homens sejam inundados pela palavra de Deus. E eu quero que os jovens também sejam inundados pela palavra de Deus. De modo que em maio desse ano, nós teremos novamente o acampamento dos jovens. Onde estão os jovens desta igreja? Diga glória a Deus. Vai ser uma bênção, o local vai ser o mesmo. Nós vamos nos reunir novamente para avisar vocês alguns avisos. Porém, nós vamos mais cedo esse ano para lá. Será sexta cedo, sábado e domingo estaremos encerrando aqui. Agora, deixa eu contar uma novidade para vocês. Mas vocês só vão receber essa novidade se vocês me prometerem que vai dar glória a Deus. Amém? Então, toca o vídeo aí, vamos ver a novidade desse ano do acampamento jovem. Aumenta o som para nós. Se ele queria ser são e não se ele queria ser curado. Porque antes de te colocar de pé, antes de te colocar de pé no tanque, ele te dará estrutura para ficar de pé. Antes de eu te entregar o que você quer, eu vou te entregar o que você precisa. Porque eu estou aqui para te dizer, not only are your sons and daughters gonna be free, não somente seus filhos e filhas serão libertos, but you're gonna be brought into the room so that you can see their freedom, para que você possa ver a libertação, so that you can see their purpose. Dê uma salva de palmas para Jesus, amém? Esse ano pode aumentar o som, tá, Kailinha? Abre o stream para nós. Esse ano nós teremos 2 pregadores, porque eu creio na porção dobrada que vai ser derramada nesse lugar. Você pode achar que as lutas vão nos parar? Você está equivocado, meu irmão. Quanto mais luta vier, mais eu vou crescer na presença de Deus. Quanto mais luta vier sobre a minha vida e a sua vida, mais a presença de Deus vai se manifestar. E o inferno que se prepare, porque Deus vai fazer algo grande aqui nesses dias. Só quem crê diga glória ao nome do Senhor. Só quem crê diga aleluia. Se você disse glória, se você disse aleluia, fica de pé comigo nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 53. Eu vou ler 7 versículos a partir do verso 1. Isaías capítulo 53, a partir do verso 1. Quem tem a sua Bíblia em inglês, apenas acompanhe, por gentileza. Verso 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os tosquiadores, ele não abriu a boca. Glória a Deus. Quantos podem adorar Jesus por esta noite? Tome o seu assento, por gentileza. Esse texto é muito conhecido, não é verdade? Todos nós conhecemos. Poderia até lê-lo aqui ou recitá-lo sem ler. De tão conhecido que é esse texto. Porém, essa semana, Deus falou fortemente ao meu coração a respeito desta passagem bíblica. E eu amo a Bíblia por causa disso. Todas as vezes que lermos, pode ser o mesmo texto. Deus tem o poder de falar coisas diferentes através desse texto. E definitivamente, vou repetir, definitivamente, esse é o texto que o inferno odeia. Esse é o texto que os demônios mais odeiam. Isaías 53 é o capítulo mais cristológico ou cristocêntrico do Antigo Testamento. Porque ele revela um Messias antes mesmo da cruz existir. Isaías capítulo 53, ele revela um cordeiro antes mesmo do Calvário acontecer. Por isso esse texto não é apenas uma profecia. And so this text is not merely just a prophecy. Mas o texto de Isaías capítulo 53 But this text of Isaiah 53 é uma confissão. It is a confession. É um espelho. It is a mirror. É uma acusação contra o pecado humano. Accusation between or against human e uma sin. Declaração eterna do amor de Deus an eternal para comigo e para com você. The love of God for é uma declaração eterna do amor de Deus pela humanidade. Of the love of God for humanity. Esse texto não foi escrito para ser apenas compreendido. This text was not merely written to be comprehended, mas foi escrito para quebrantar corações. But to break hearts. E enquanto eu estou pregando, and as I'm preaching, não é o som da minha voz it is not by my sound que vai convencer você. That will convince enquanto eu estou pregando, as I preach, não é o fundo musical que ela está fazendo que vai emocionar você. Mas enquanto eu estou pregando a palavra de Deus, é a palavra profética que vai quebrantar o seu coração aqui nessa noite.
E eu começo dizendo, And I start to say, falando do verso 1 do capítulo 53, talking about verse 1 of 53, de Isaías, que revela that reveals a rejeição dessa revelação. the rejection of this revelation. O verso 1 nos mostra Verse 1 shows us que esta revelação that this dada, revelation given to us, ela foi rejeitada. it was rejected. Olha o que o texto diz. And look at what the text says. Verso 1. Verse 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Who has believed what he has heard from E a us? quem foi revelado And to whom has o braço do Senhor? the arm of the Lord Observe o been que o texto revealed? diz. And observe what the text A says. quem foi Who was revelado o braço do Senhor? believed O problema aqui, meus to amados, receive this? nunca foi a falta de The evidência, problem isn't the lack of mas evidence. foi a falta de fé em It was muitos. the lack of faith in many. Quando o texto diz When the text o writes, braço do Senhor, the arm of eu the estou Lord, sentindo o Espírito de I Deus feel aqui. the Spirit of Ele God. está nos revelando He is revealing que esse símbolo, that this symbol, que esse braço, that this arm of the ele é o Lord símbolo do is the poder symbol of the de power salvação of salvation dada a mim e a given você. to you and I. Há tanto que o salmista disse no verso 20, aliás, verso 7 do capítulo 20 de Salmos, Psalms wrote in the Psalms of 20, que uns confiam em it carros, says that some believe in cars, outros confiam em in cavalos, their horses. mas nós não. We don't. Nós faremos menção We do petition nome do the Senhor, name of the nosso Lord, Deus. our God. O salmista está corroborando com The Isaías, psalmist is collaborating está dizendo with Isaiah, que saying vocês até confiam, that you believe vocês confiam em tantas forças humanas, so many forces, human vocês forces. confiam em mecanismos humanos, You believe in vocês confiam em human coisas mechanisms externas, and eternal quando na things, verdade external deveriam things, when you should confiar no Senhor. believe in the Lord. Mas o problema maior, meu irmão, But the problem is é que nem todo mundo que ouve that not everyone that hears crê na palavra. believes the word Nem of todo God. mundo que vê milagres Not all of those that see se miracles rende ao Senhor dos milagres. surrender to the Mas Lord Deus of me trouxe miracles. aqui nessa But noite the Lord has brought me para here dizer para você to tell you que existe o braço forte do that Senhor there is the que está strong arm estendido of em the teu Lord favor, that is que está extended in your estendido em favor, tua direção, extended in your que está direction, estendido sobre a tua extended casa. over your house. Eu declaro a I palavra declare de the Deus word sobre of God você, over your que life, nenhum mal te no sucederá evil will come e against nem you, praga alguma no plague vai chegar à will tua arrive tenda. to your tent. Só quem pode How adorar many adora. believe? Say amen. O Messias estava ali. The Messiah was here. Por isso que nem todo mundo que vê And milagres so not everyone that sees miracles se rende ao Senhor dos milagres. surrenders to the Lord of miracles. Porque o Messias estava ali do lado deles. The Messiah was beside them. O Messias estava ali junto He deles. was with them, O Messias estava ali pertinho deles. close to them. E mesmo And assim, even so, perto, close, junto, together, ao lado, beside, mesmo assim, even that, ele foi rejeitado. he was rejected. Ele foi rejeitado. Even then, he was E rejected. é, infelizmente, And unfortunately, da mesmíssima maneira, in the same manner, ainda hoje em nossos dias. even today in our days, Quantas vezes? how many times? Quantas vezes? How many Vou times? repetir. Quantas vezes How many times Deus está falando? have God spoken? Quantas vezes How many times Deus está se God revelando? revealed himself? Quantas vezes How many times Deus tem estado Has pertinho de God você? been close to you? Quantas vezes Deus tem How many falado times ao has seu coração? God spoken to your heart? E infelizmente, And unfortunately, muitos many ainda
continuam com o coração fechado. with their hearts closed. Não ouvem a sua voz. And they don't hear his Não voice. atendem o seu chamado. They don't attend Não the call. sentem mais a sua They do presença. not feel his Não presence. valorizam a sua They presença. do not value his Mas Deus presence. está dizendo, And God is tem saying uma promessa that na there is a palavra promise dizendo in the promise que Ele estará, that He will que be, Ele estaria that He would e que be, Ele está conosco. He is with us. Quer ouvir a profecia? You wanna Diga hear the amém. prophecy? Say Ele amen. está conosco He is with us todos os dias all of the days até a consumação the end of deste age. século. Quanto Hallelujah. pode How adorar? many can praise the name of God? No verso 2 do capítulo ainda 53, Verse 2 of 53. Isaías, ele apresenta o Messias Isaiah, he presents a Messiah sem a aparência que o homem esperava. without the appearance of what man thought it Preste should be. atenção que eu preciso tentar correr aqui. And Olha pay para mim. attention, look to me. Isaías no verso 2, Isaiah in ele verse mostra o 2, he Messias shows a Messiah que viria, that would come, mas sem a aparência but que without eles aguardavam. the appearance that they expected. E essa, meus amados, And this não foi a única, was not the only mas foi uma das causas causes pelas quais ele foi rejeitado. in which he was rejected. Olha o que o texto diz. And look at the text. Verso de número 2. Verse 2. Diz assim: subiu qual renovo For he perante ele, grew up before him like a e young como plant raiz de uma terra seca. and like a root out of dry ground. Eu vou te ajudar nessa noite. I'll help you tonight. Sabe o que o texto está dizendo? You know what the text is O saying? texto está dizendo que It is saying that o Messias não viria com uma forma estética humana. the Messiah wouldn't come in an O aesthetic Messias way. não viria numa forma de He poder wouldn't come in a way que of os homens power in aguardavam. which man thought he would O come. texto está dizendo que ele não viria do jeito que eles esperavam, Text says to us that he wouldn't come in a way porque that we eles sabiam thought, da profecia da vinda do Messias. because they knew of the prophecy. Mas eles já fizeram toda uma But they imagem made this whole image programada, preparada, prepared and de programmed como deveria in ser o which Messias. the Messiah would come. Os rituais, The rituals, a família sacerdotal, family, the de high onde priest ele viria, family, como ele from where he would surgiria. come, who he would come E from. eles se chocaram And they were porque surprised, ele não seria como o que eles queriam because que he did fosse. not come in the way that they thought. Mas pelo contrário, But on the contrary, esse Messias nasceu de uma virgem, this Messiah was nasceu born de uma of a mulher que não virgin, tinha nome, a woman that de did uma not família have que não tinha a posição well-known social. name or a society Esse Messias, position. pelo contrário, But from the contrary, ele nasceu em uma terra he was seca. born in a dry O que ground. a Bíblia está dizendo com isso? What is the Bible saying? Ele veio de onde ninguém esperava He came ele from vir. where no one expected Ou him to seja, come. Deus não se manifesta God did not manifest segundo as expectativas humanas second to the e expectations carnais. of Mas eu carnal tenho boa notícia human para being você que veio adorá-lo nessa noite. You who came to praise Deus him, se manifesta the pelo Lord seu manifests propósito. through his E o purpose. propósito And da the vinda do purpose of the Salvador coming of the Savior foi maior. was greater. Ele veio de forma He simples. came simply. Ele veio de forma humilde. Came humbly. Ele veio de forma acessível. He came meekly. E por isso ele foi desprezado. And he was then E por isso ele foi despised rejeitado. and rejected. Agora, muito cuidado. And take it, Preste atenção no que eu pay vou dizer. attention here. Porque às Because vezes, sometimes nós temos a capacidade we have the capacity de rejeitar o que Deus já to aprovou. reject what the Lord has Às already vezes approved. rejeitamos Sometimes we o que reject Deus enviou, what the Lord has sent. porque não veio do jeito que nós Because it didn't come in the way we imaginávamos. imagined. E na maioria das vezes, And majority of the na time, maioria das vezes, majority é of the assim. time, it is Até like this. mesmo se precisamos de um Even milagre if da we parte de need Deus, a miracle from temos God, dificuldade para aceitar isso, we have difficulties porque o to milagre não chegou accept como eu this, aguardava. because the miracle didn't E o come like we milagre thought. não veio do jeito que eu The desenhava. miracle didn't come in a way I O pictured milagre it não to, veio do jeito que eu the way imaginava. that I imagined it to. Pode parecer até que não é um milagre, Seem like it's not the mas miracle, às vezes um milagre, but sometimes the ele miracle está acontecendo agora, occurring do now, seu ladinho right aí, beside mas you. você não está and percebendo. you're not noticing.
Você não está vendo, porque você espera um milagre do seu jeito. Você aguarda um Salvador do seu jeito. Você espera um Cristo do seu jeito. Você espera um Messias. Eu estou sentindo ele do seu jeito. Você espera uma palavra que se encaixe nos seus padrões. Mas a palavra, ela não veio para me agradar. A palavra não veio para te agradar. A palavra veio para mudar. A palavra veio para salvar. A palavra veio para transformar. E é isso que ele está fazendo nessa noite. Receba a palavra que transforma. Receba a palavra que muda. Receba a palavra que rejuvenesce. Receba a palavra que te levanta. Há poder na palavra de Deus. Eu não estou pregando qualquer outro livro da terra, mas eu estou pregando o livro dos livros. Esta é a palavra de Deus. Só quem recebe a palavra, levanta a sua voz e adore a Ele. Lift up your voice and praise God. Hallelujah. Tome cuidado. Be careful. Tome cuidado. Be careful. Porque muitas vezes Because many times esperamos e almejamos um Cristo we await a Christ que não se encaixa no padrão da Bíblia, da does palavra. not come into the standard Por of isso the que hoje Bible. muitas vezes tem dificuldade de estar na presença And de so Deus. many people have the difficulty to be in the presence Porque of a God. palavra não falou com o coração Because dele. the word of God Meu irmão, a didn't palavra speak não to them. precisa falar com o It meu doesn't coração need para me to speak agradar. to Ela my precisa heart falar para to me please curar. me. It needs to Por heal isso me. que a palavra de Deus ela é uma espada, como uma espada That's de why it dois says gumes. it is a double-edged Certa vez um sword. pregador disse: A preacher sabe por que has ela é de said, dois gumes? you know why? Porque ela corta dos dois lados. it cuts Ela from corta both para lá ends. It cuts e ela there, corta para cá. and it cuts A palavra here. ela entra cortando, enters cutting. mas ela sai sarando, leaves porque healing. é a palavra de The Deus. word of God. Não espere um Cristo que se encaixe na sua vida Await torta. a Christ that will fit your pattern of Mude a life. sua vida. Change your life. O evangelho não é para você The gospel isn't for achar you que é bonitinho, to think it's beautiful. um enfeite And e pendurá-lo sobre o seu pescoço. Mas o evangelho é uma palavra de transformação, é uma palavra de libertação, é uma palavra de mudança, mudança de vida, mudança de caráter, mudança de postura. Tome a tua cruz com a palavra e siga a tua and estrada. follow your path. Esse mundo espera, pastor José, This word awaits, Pastor Cristo Joseph. que se encaixe na minha vida torta. Christ that will fit in our crooked Esse path. mundo aí está cheio de gente. Come on, this world is Porque full se of- não estivesse, a maioria estaria aqui. the majority would be Porque here. aqui se prega a palavra. We preach the word. Aqui confronta o pecado. The word is Aqui fala que se você não mudar de vida, Because if você you não don't vai para o change, céu. you won't Mas go to todo mundo heaven. quer uma palavra que There's a diga lot of assim: você people vai want a bem. pat on the back. Continue assim. Continue. Porque tudo vai bem. everything will go Continue well. assim, porque o Continue caminho like mais that. próximo Because the closest não é o path céu. is not heaven. Então querem uma palavra, um Cristo You want a Christ que se encaixe na minha vida that como eu fits sou, the way that you want to live, e não numa vida de aliança not in com a Ele. way of covenant with Him. Agora deixa eu dizer para você uma coisa muito And séria. I'll tell you more. O milagre ele não deixa de The acontecer. miracle doesn't stop to Preste happen. atenção no que eu vou dizer. And pay attention. Preste atenção. O milagre não deixa de The acontecer miracle does not stop porque happening Deus falhou. because the Lord had Por que, lacked. pastor? Why, Pastor? Porque Deus nunca falha, Because the meu irmão. Lord never lacks. Eu tenho boa notícia para And I você. have good news. E meus pésames para quem não And acredita. I feel bad for who doesn't Deus believe. não falhou. The Lord has O not. milagre não vai deixar de The acontecer. miracle will not stop E se occurring. ele não aconteceu, If it didn't happen, não é porque Deus falhou. not because the Lord Porque Deus failed. nunca falha. Because the Lord never fails. Porque Deus nunca The erra. Lord never makes an Deus error. nunca The foi Lord never e Deus nunca será pego was de surpresa. and will not be caught by Mas o milagre surprise. não aconteceu na sua vida. It didn't happen in your life. Porque The nós miracle esperamos que Ele haja we await e aconteça da for him maneira que eu quero. to act in the way Aí we Deus want. não vai agir do seu so the jeito, Lord doesn't want to act mas the way vai you want agir
do jeito de Deus. In the will he wants to act in. Paulo disse assim, escrevendo aos Romanos, Paul wrote in Romans que a vontade do Senhor, that the will of the Father, ela é boa, it is good, ela é perfeita it is pleasing, e ela é agradável. and it is Eu vou repetir para você dar um glória a Deus. I'm gonna repeat. O apóstolo São Paulo disse, He wrote, a vontade do meu Senhor, the will of our Lord, a vontade do meu Deus. the will of Eu estou my pregando God. debaixo da autoridade I'm desta preaching under the palavra. authority A of this vontade word. dele é boa, The will of God a vontade is dele é good. perfeita It is perfect. e a vontade dele é agradável. and it is pleasing. Por quê? Why? Porque Deus não trabalha para Because atender expectativas humanas. Does not work to heal human expectations. Mas ele opera para cumprir os propósitos He eternos. works to complete and fulfill Vou repetir, eternal Deus things. não trabalha The Lord does not work para atender expectativas do to homem, answer human mas ele expectations. trabalha, But he works, ele opera he operates para cumprir os seus propósitos to answer his eternos. purposes that are Guarde essa eternal. palavra, meu Keep querido. this word. Muitos perdem de viver um milagre, Many people miss out on the miracle. não é por falta de fé, Not because of porque faith. todo ser they lack humano na faith. terra tem fé. Because everyone O has crente faith. tem fé, The Christian has o faith. católico tem The fé, Catholic has o faith. macumbeiro tem fé. The witchcraft Eles has acreditam faith. em alguma coisa. believe in something. Agora o milagre não aconteceu, But now the miracle não é doesn't por happen, falta de fé, not because of the mas é lack of porque faith, muitos but perdem de because viver many people miss out to live milagre na vida a miracle in their life por excesso de controle. because they want to Você be está in controlando control. muito a sua You vida. control too Deus much está in your dizendo life. aqui nesta noite. Lord is saying Sabe o que tonight, Deus está dizendo you know aqui what nessa He is noite saying para mim e para você? to all of us here? Entregue a sua vida nas Give minhas your life mãos, in my hands. que eu vou conduzir você Because I will por conduct pastos verdejantes. you by green pastures. Olha o que o salmista disse no verso 5 do capítulo 37 de Look at what he Salmos. wrote in verse 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. I give my path to you, O Lord, Confia nele and I trust e in you. ele tudo o fará. Because he will do E everything. ele fará tudo que lhe He will apraz. do everything that Deixa is Deus pleasing. controlar a sua Let vida. the Lord control Você your tem life. até controle do seu cartão You de have crédito, control over mas your deixa credit Deus card. controlar But suas let him control finanças. your finances. Você tem até controle do You seu have schedule, control of your mas schedule. coloque Deus em primeiro plano na God sua in vida first profissional. place. Você tem até controle das suas emoções You have control over sentimentais e amorosas, emotions. mas coloque Deus no But meio put do seu the Lord casamento, in the middle que of você your vai marriage. ver a atmosfera Because you will mudar. see the atmosphere Você vai ver a change. coisa mudar na You sua will see vida. things change in your life. Deixa Deus controlar a sua Let the vida, Lord control your life. controlar a sua história. Control your story. Deixa Deus controlar você, Let meu the irmão. Lord control you. Deixa Deus tomar o controle de Let Him take tudo na sua control of vida. everything in your life. No verso 3 do capítulo 53 de Isaías, In verse 3 of chapter 53 of Isaiah, o profeta continua dizendo o the seguinte: prophet continues writing que ele foi desprezado. that he was despised. O verso 3 mostra It o shows Deus the God que foi rejeitado. that was rejected. Preste atenção And nisso, pay attention in this, para que nós não caiamos no mesmo erro. so that we may not fall in the same O error. verso 3 de Isaías mostra o Deus que foi rejeitado. Verse 3 shows us a Messiah, a Savior that was Olha o que o rejected. texto está dizendo na tela. Look at the text. Ele era desprezado He was despised e o mais rejeitado entre os and the most homens. rejected by men. Quem era esse? Who is this? Jesus. Jesus. E Jesus agora experimenta a rejeição real, a Jesus verdadeira now rejeição. experiences true rejection. E não apenas uma rejeição real, mas ele recebe agora, ele experimenta He experiences uma rejeição emocional an e emotional social. rejection, a societal Imagine se você rejection. hoje estivesse no lugar de Imagine if Jesus. you were in Jesus' place. Desculpa dizer algo aqui, eu vou dizer algo muito I'm going to importante. say something Tem muita important. gente que se estressa por There's pouca a lot of coisa. people that are stressed out Tem for little muita gente que things. se sente dodói A lot por of people muita that coisa. are hurt for Tem little muita things. gente que quer abandonar a fé, That want to largar tudo abandon por causa de the pouca faith because coisa. of a little thing that Coloque-se doesn't matter. no lugar Put your do meu position Salvador. in our Savior. Coloque-se no lugar do Cristo, Jesus. Place in the place Do of Messias. Christ, of Messiah. Jesus experimenta a rejeição Jesus, he experiences rejection, verdadeira, true rejection, real, real rejection, emocional emotional e rejection, social. and societal E rejection. quando eu falo social, ele está sendo rejeitado When I say societal publicamente. rejection, I'm talking about public Jesus, rejection. ele conhece a dor do He abandono. knows the true Por isso que quando você pain se of sentir abandonment. rejeitado, So when you feel rejected, corre para ele e pergunta para ele: run to the Lord. Senhor, eu estou sentindo Say, rejeitado. Lord, I feel rejected. Eu estou sentindo que eu não fui Lord, I
aceito. Pergunta para Jesus, porque Ele sabe muito bem o que é ser rejeitado. Agora eu tenho uma notícia para você. Eu tenho uma resposta para essa indagação da sua alma. Jesus, Ele conhece a dor do abandono. Mas tem um detalhe muito importante nisso. Ele não foi rejeitado por engano. Guarde isso. Jesus não foi rejeitado por engano. Pastor, então como ele foi rejeitado? Jesus, ele foi rejeitado por amor. É diferente dessa rejeição que você e eu experimentamos neste século. A rejeição de Cristo não foi em vão. Não foi à toa, não foi por acaso. Mas ele foi rejeitado por amor. Se você está entendendo a palavra de Deus, já deveria ter dado glória a Deus. Porque ele não foi por engano que ele foi rejeitado. Não foi um acidente que ele foi rejeitado, mas foi por amor. Jesus não foi rejeitado porque o plano dele não deu certo. Jesus, ele foi rejeitado. Ele veio ao mundo e ele sabia que seria rejeitado. Agora guarde isso, porque isso aqui mexeu comigo. Quando o Espírito Santo falou comigo, eu louvo a Deus, porque quando o Espírito Santo fala, as coisas tomam outro rumo. Quando o Espírito Santo fala, a nossa vida toma uma outra direção. O Espírito Santo falou comigo. O Messias não foi rejeitado por um acaso, mas a rejeição dele fazia parte do plano de redenção desde o princípio. Since the beginning. Desde o princípio. Ever since the beginning. Entenda isso, meu irmão. And understand this. E se você começar a entender isso, if you continue to a sua mente vai abrir agora. E agora eu declaro em nome de Jesus que haja uma abertura na sua mente. Todo bloqueio que estiver na sua mente, todo véu que estiver na sua mente, toda escama que estiver nos seus olhos, todo cansaço que estiver na sua mente, toda dúvida que estiver na sua mente, vai cair agora por causa da palavra de Deus. Guarda isso. A cruz não foi um improviso da parte de Deus. Mas a cruz, meus amados, ela foi o propósito de Deus. Foi proposital. Que Jesus viesse ao mundo. Já estava nos planos de Deus. E antes dele ser rejeitado pelos homens, Jesus já havia aceitado o propósito do Pai. Jesus já havia aceitado o caminho da cruz. Gente, isso aqui era para você estar pulando nessa cadeira, porque eu preciso que você entenda que Jesus, ele não veio a esse mundo para receber 2 tapinhas nas costas. Ele não veio nesse mundo para ser aplaudido, mas ele veio ao mundo para se entregar. E a entrega dele foi por amor. Quando ele olhou para mim e para você, ele disse: eu vou ao mundo, vai doer, eu vou ser cuspido, eu vou ser rejeitado, eu vou ser abandonado, mas eu vou por amor. Por amor a Marília, por amor ao João, por amor ao José, por amor a você que até hoje não entendeu, mas ele veio por amor a nós. Jesus, ele foi morto, até morto ele foi por amor. Até morto ele foi por amor. E se foi por amor, meus amados, foi porque houve uma entrega voluntária. Ninguém forçou a barra. Você pensa que estava lá no céu o Pai tentando, Deus tentando convencer Jesus? Não, Jesus, se você for lá, você vai até sofrer um pouquinho, mas depois isso vai passar, é passageiro, é temporário. Não, Jesus disse: eu vou descer, eu vou entrar no ventre de uma mulher. E a minha mente
mente é muito pequena para entender isso, gente. Eu preciso de alguém para me ajudar a entender isso. Como é que um Deus tão grande, como é que um Deus tão enorme, como é que um Deus tão poderoso, ele se resumiu, ele se redimiu, ele se reduziu ao feto humano e entrou dentro de um ventre de uma mulher. O Deus encarnado agora entra num ventre materno. O Criador entra dentro de uma criatura. E você acha que foi por acaso? Você acha que ele foi forçado? Você acha que alguém obrigou ele? Ele disse: não, pai, eu vou me entregar. Eu vou entrar lá naquele mundo e vou tomar de volta tudo que o diabo tomou ou pensou em tomar, porque até na tentativa de Satanás ele quebrou a cara, porque Deus sabia que ele ia trair, Deus sabia que o inimigo ia vencer naquele momento no Éden, mas Jesus disse: eu vou lá resgatar a Maria, o Pedro, o João. É por você, meu irmão, é por você, minha irmã, é por amor, é pela graça, é pela misericórdia. Levanta a sua mão, porque eu estou quase explodindo aqui da presença de Deus nesse lugar. Que amor é esse, gente? What kind of love is this? Quem faria por nós? Who would do this for us? O que ele fez? What he did. Olha a estratégia do diabo. Ele disse assim: Jesus até tomou ele. Jesus até resgatou ele. Jesus até comprou ele. Mas sabe o que vai acontecer? Na metade do caminho eu vou enganar alguém. Na metade do caminho eu vou cegar alguém. Na metade do caminho eu vou tirar o foco de alguém. Meu irmão e minha irmã, pelo amor de Deus, se eu pudesse colocar um relógio do céu aqui na terra, você viria que não resta muito tempo. Não resta muito tempo. Essa luta vai passar. Ah, cadê a igreja que veio adorar? Cadê o povo que veio glorificar? Cadê o povo que adora Ele em espírito e em verdade? Levanta a sua voz e adora. Lift up your voice. Foi por amor. It was by love, for love. Foi uma entrega voluntária. It was a voluntary giving. Jesus não foi vítima da rejeição. He wasn't a victim of rejection. Meu Deus do céu, gente, entenda isso. Understand this. Ele se ofereceu. He gave himself. Ele se entregou. He gave himself. Ele disse: tome aqui, me leva. Take me, he says. Me crucifica. Crucify me, he says. Me coloque naquela cruz. Put me on that cross, he coloque says. a coroa de espinhos em mim. Porque eu sei o resultado da minha entrega. E o resultado da minha entrega está aqui, ó. Olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele, ó: o resultado da entrega de Jesus está aqui, ó. Está aí do meu lado, é você. O resultado é você. The result is you. Oh, Espírito Santo de Deus, eu creio numa igreja, meus amados, que vai se levantar, independentemente do que estiver acontecendo nesse mundo. Você não vai estar nem aí pelo que está acontecendo nas notícias, porque o seu alvo é maior. Você entendeu o sacrifício de amor? Você também entendeu que foi por amor. It was by love, through love. Ele não foi vítima, gente. Ele se ofereceu. He gave himself. Jesus poderia dizer: He could have said, eu não vou. I'm not going. Jesus poderia evitar a cruz. He could have. Jesus poderia recuar, voltar atrás. Jesus poderia se defender. Jesus poderia descer daquela cruz. Ele poderia virar anjos para lhe ajudar. Ele tem todo o poder. Ele poderia ter feito isso e muito mais. Mas ele não fez nada disso, porque o amor dele fez com que ele decidisse permanecer. O amor dele fez com que ele fosse até
até o final do propósito de Deus na vida de Jesus. Por amor ele ficou quando ele poderia ter ido embora. Por amor ele permaneceu calado quando ele poderia se defender. Por amor ele não desceu da cruz. Por amor ele escolheu fazer a vontade do Pai. Por amor ele suportou a rejeição. Por amor ele atravessou a dor. Por amor ele permaneceu onde ninguém queria ficar. Por amor ele não evitou o sofrimento. Por amor ele ficou firme até o final. Por amor ele se fez vergonha para um caminho de glória. Sabe quando eu chegar no céu? Sabe quando você chegar no céu? E eu estou contando esses dias da minha alma. Haverá no céu um momento de glória, um momento de júbilo, porque está subindo a resgatada do noivo, a amada do Cordeiro, aquela que ele morreu por ela. Tem alguém aqui nessa noite que se encaixa nessa posição? Levanta sua voz e adore o nome do Senhor Jesus. Gente, eu estou sentindo o Espírito de Deus aqui. I feel the Spirit of God. Sei, bacana, resta pouco tempo e um pouquinho de tempo, eu vou estar com Ele andando nas ruas de ouro. Eu vou ver o mar de cristal. Eu vou ver Pedro, Tiago, João. Eu vou ver Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou ver Maria e José. E o melhor, eu verei o rosto dele como verdadeiramente ele é. Só quem adora esse Cristo, só quem adora esse Jesus maravilhoso. Arabacandará, onde está o louvor da igreja que aguarda a noiva, que aguarda a subida da noiva? Levante a sua voz e adore o nome do Senhor. Se hoje, eu e você estamos aqui nessa noite, if you and I are here, se hoje nós estamos aqui celebrando este culto a Ele nessa noite, é porque nessa noite nós temos certeza da vida eterna. Eu só ouvi um aleluia, eu só ouvi um glória a Deus. Posso ouvir mais um outro aleluia, outro glória a Deus? Se estamos aqui nessa noite, é porque temos certeza que há vida após a morte. A morte não deteve o Messias. A morte não deteve o meu Senhor. A morte não deteve o meu Salvador. E guess what? A morte não vai deter você e eu. Nós vamos subir. É por amor. Eu queria que você levantasse a sua voz aí aonde você estiver e agradecesse a Ele. Dê o seu melhor, dê o seu brado. Agradeça ao Pai pelo amor através do Filho. Meu Deus, eu queria estar no banco sentado ouvindo alguém pregar essa mensagem. Porque se alguém estivesse pregando essa mensagem aí para mim, eu estava correndo nessa igreja. Mas nessa noite Deus vai transformar a sua mente. Deus vai transformar o seu coração. Não tem coração de pedra que possa resistir ao martelo que é a palavra de Deus. Tudo foi um propósito de Deus. Was by purpose of God. Tudo. Everything. E eu fico impressionado. And I'm impressed. O quanto nós perdemos o foco por pouca coisa. Why we lose focus for too little things. Você já experimentou aquele momento da sua vida? Have you experienced a moment in your life Que você chegou um minuto that
In 1 minute, 30 segundos 30 seconds, atrasado, you got e você somewhere perdeu o late, ônibus. and you missed the bus. Meu Deus. Você está aqui há muito tempo, você não vai saber disso. You wouldn't know of this. Mas pergunta para um rapaz, uma moça que vai fazer faculdade, quer entrar na faculdade. But ask somebody that is going to college or school. 5 segundos, 10 segundos. 5 seconds. Ele não entra para fazer a prova do Enem. They cannot enter again to do Eles não abrem o portão. if they missed Abre, pastor José. the bell. Não abre. They don't open it. Meu Deus. Você vê a tragédia, o desconsolo no rosto daqueles que perderam a oportunidade You see de entrar para fazer uma prova numa the faculdade. tragedy on the face of those who missed it. Agora eu não estou falando de faculdade. I'm not talking about a college though. Eu não estou falando de portão da sua casa ou I'm da not minha. talking about a door. Eu estou falando do portão do céu da I'm talking about the eternidade. gates of heaven. Não perca a oportunidade Do not agora. miss the opportunity. Você está ouvindo a palavra de You Deus. are Deixa a palavra de Deus listening to the transformar word of você. God. Saia Allow it dessa to vida transform. pequena. Você Change foi your iludido. life that is O mediocre. diabo conseguiu enfraquecer a sua The mente. devil was able to Ai, weaken your gente, mind. mas nessa noite, Tonight, o Espírito Santo que The te ama, Spirit that loves o you, amor dele ainda está de pé. His love is still Por isso que ele standing. está me trazendo That is why he is aqui. bringing E se me não back. fosse eu And if it wasn't para for pregar him esta palavra, to preach this você acha word, que ele não ia usar qualquer um you think he aqui? wouldn't use Mas anybody no here? propósito de Deus, purpose of no God, momento certo, in the right na moment, hora certa, in the right no time, culto certo, in the right ele service. falou: foi por amor, He said, "It is by love." foi por amor, foi por was amor, through foi por amor. Levante a sua voz e adora, porque foi por amor. It was by love. Escuta, se Jesus fosse aceito como um político, If Jesus was accepted as a politician, não haveria cruz. it wouldn't be a cross. Se Jesus fosse aceito como um rei terreno, If Jesus was accepted as an earthly king, não haveria cruz. it wouldn't be a cross. E aí, se não houvesse cruz, And if there wasn't a cross, não haveria redenção. there would not be redemption. Ele foi rejeitado He was rejected lá atrás. back there. Enquanto você faz dodóizinho, charminho, porque alguém te rejeitou, alguém não te cumprimentou, alguém não As te you olhou, não sei o que é act isso. or hurt because of Quando ele foi rejeitado lá atrás, rejected, when he was truly ele foi rejected, lançado para fora he was thrown out do meio dessa sociedade pecaminosa e corrupta of this corrupt que eu society. rejeito, eu não quero, não quero fazer parte. and I don't want to Eu be a quero part fazer of. parte de I uma wanna be a sociedade, part de um of a povo society que vai morar of a no people céu, that will live que in fala a heaven, mesma língua that que speak the eu, same que language canta as os I, mesmos louvores that sing que the same eu, worship que as adora o I, mesmo that Deus que worship eu. the same Por God isso, as I. desliga o seu rádio, That's why I tell you, turn desliga a off sua your radio, televisão, turn off your TV, rompa com amizade se for necessário, friendships that need to mas be se prepare, prepare yourself, porque o rei está voltando. because the Lord is coming back. The Lord is coming back. Ele foi lançado fora He was thrown out para nos trazer para dentro. to bring us in. Então, quando eu olho para a cruz, meu irmão, And so when I look peraí at que eu não the acabei. cross, Eu vejo o amor que transformou I see the love that transformed a rejeição rejection em salvação. into salvation. Deixa eu falar algo para você aqui. Let me tell you something. Você sabe por que o mundo te rejeita? You know why the world rejects you? Você sabe por que lá na escola te rejeitam? You know why in the schools they Jovens, reject you? ouça-me bem. Listen to me, youth. Se alguém te rejeitar na If escola, someone rejects you, se alguém não quiser você no if grupinho someone deles, doesn't want you in their little dá clique, glória a Deus. give glory to God. Fala, Senhor, muito obrigado And por thank esse you, Lord, livramento. for this deliverance. Porque esses que te Because rejeitaram, those that rejected you, nem para pregar o evangelho para eles not merecem. even to preach the Pastor, onde está isso? A gospel, Bíblia diz que se você está lançando muita pérola Bible pro says porco, that if you are você giving está pearls lançando to porks, pérolas à toa. you are Pregue throwing para pearls quem to quer ser porks. salvo. Pregue to para quem someone quer ser who wants to be liberto. preached. Pregue para quem precisa de Somebody Cristo that de wants verdade. Christ. Então, quando eu olho para a cruz, eu vejo que o amor que transformou
transformou When I look at the cross, I look a at rejeição, love that transformed mudou a rejection rejeição em salvação. into salvation. Os homens o rejeitaram, Men rejected him, mas Deus o aceitou. but God accepted O him. pecado rejeitou o santo, Sin porque rejected não achou nele espaço. what was holy. Mas o amor respondeu com Love perdão. responded with Muitas vezes achamos forgiveness. que rejeição Many significa times fracasso. we think rejection is Mas a em failure, Deus, but at a God, rejeição pode ser parte do processo rejection could be part e of the não o process. fim da história. And E not Jesus the end of prova a isso story. dizendo: And the Lord proves this. nem toda rejeição é That derrota. not every rejection Preste is atenção, eu não sei a porque eu estou failure. agarrado nisso aqui até agora, I'm here still now, mas eu vou falar. but I'm gonna keep Nem saying toda it. rejeição Not é every derrota. rejection is a failure. Nem toda dor é abandono. Every pain is abandoned. Nem todo silêncio Every silence é a ausência de is Deus. the absence of God. Meu Deus. Às vezes é o amor de It Deus is the love of God trabalhando em um nível mais profundo, working in a profound way, um nível mais deep, in a deeper way, mais profundo do que nós entendemos. more than we understand. E aí você lembra o que eu disse lá no início? And you know what I said in the beginning? Você lembra o que eu disse lá no início da Do mensagem? you remember? O milagre está do meu lado, The miracle is mas eu beside não me, consigo aceitar o but I milagre can't see porque it não veio do jeito que eu quero. because it's not the way I A mensagem não wanted. veio do jeito que eu esperava. It didn't come the way O that I culto não wanted to foi do receive jeito que eu it. queria. The service didn't Deus go the está way I dizendo wanted. para você nessa The Lord is noite, telling you, às vezes é o amor de Deus It is the love of trabalhando em nós at times em um working nível in mais profundo in a more ainda deep way do que nós entendemos. in a way that we may E aqui eu vou understand. fazer o seguinte: And here I want to do tem something. muito para pregar I aqui have hoje. so much more to preach, Eu tenho muito para pregar, mas nós vamos chegar um dia but we're going to come a day que Deus vai derramar uma graça that tão the grande Lord is nessa going to igreja pour a grace so que você vai ficar assim, profoundly pastor, não acaba o that you're culto going to não. be like, Lord, Mas por enquanto ainda eu vou ter Pastor, misericórdia de don't você. end the service. É por misericórdia It a is by você. mercy. Pastor, mas por quê? É porque se eu segurar mais você já não consegue If I reter. hold on, you can't Mas quando a receive. graça ela é derramada, When the grace of God nós is nos poured out, abundamos na we graça. are abundantly Pastor, onde está isso? in the grace. Aonde o pecado ele é volumoso, ele é Where grande. sin is Superabunda a graça de Here Deus. is the grace of God. Então eu vou encerrar dizendo, I'm going to conclude by saying, verso 7. verse 7. Eu acho que eu só preguei 3 versículos. I only preached 3 verses. Quem estava me acompanhando aí, diga glória. Say glory. Quantos versículos eu preguei? Falei. 3, Many não foi? verses. Tinha 4. Deixa eu correr pro 7. Keep preaching. Eu encerro dizendo, I conclude. Isaías 53, 7. Isaiah 53, 7. Muito obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Eu vou ler como está na tela. I'm going to read it as it is on the screen. O verso 7 diz assim: ele foi oprimido, diga oprimido, He was oppressed, mas não abriu a sua boca. yet he opened not his mouth. Como um cordeiro, cordeirinho, Like a lamb, uma ovelhinha, a little cordeirinho, lamb foi levado ao matadouro. that is led to the slaughter. E como ovelha muda And like a sheep perante os seus tosqueadores. that before its shears is silent, Muda o texto. Ele não abriu he opened not a sua boca. his mouth. O verso 7. Verse 7. Thank you, Jesus. Muito obrigado. Nos mostra It shows us um cordeiro a silencioso. lamb that was silenced. Nós gostamos de aparecer na mídia, tocar trombeta. We like to show ourselves. Mas o verso 7 diz que ele foi oprimido. But verse 7 proves to us he was O oppressed. texto é até bonzinho aqui, sabe? The text is good here. It's too good. Ele foi massacrado. He was broken. Ele foi dilacerado. He was to pieces. E mesmo assim, And even so, ele não abriu a sua boca. he did not open his mouth. Quando eu estava lendo isso, As I was reading this, eu confesso, eu disse: Espírito Santo, I confess, I said, Holy Spirit, me ajuda a entender. help me understand. O
que isso quer dizer? What does this mean? O Espírito Santo, ele sussurrou no meu ouvido. The Holy Spirit, He whispered in my ear. Ele disse: meu filho, He said, son, o silêncio não é fraqueza, silence isn't weakness, mas é submissão but it is submission ao plano eterno. to the eternal plan of God. Pastores, Pastors, às vezes alguém pisa no nosso calo, sometimes people will step on our heel quando alguém nos inveja, when someone is jealous of us, quando alguém nos persegue. when someone persecutes us. Nós queremos tocar trombeta, falar tudo. We want to play a trumpet and tell Aprenda everything. com Jesus. Learn with Jesus. Feche a boca. Be silent. O silêncio não é fraqueza, Silence is mas not é weakness, submissão but it is submission ao plano divino. to the divine plan of God. Escuta isso. Eu já vou orar por você. Jesus, Jesus, lá na frente, in front, way ahead, lá no final, at the end, quando ele viu que estava tudo pronto, tudo feito, tudo realizado, when he saw that everything was fulfilled, ele gritou uma palavra, no grego ele disse he tetelestai, said, Tetelestai, lá na frente. way ahead. Mas aqui no verso 53, But here in verse 50, no verso 7 do capítulo 53, verse 7 of chapter o 53, profeta profetizou que ele fechou a sua boca. the prophet said that he closed Ficou his mouth. mudo. He was mute. O que eu quero dizer com isso? What do I want to say? Ao invés dele nessa hora da profecia Instead of this moment gritar tetelestai, saying Tetelestai, que quer dizer está consumado, means it is finished. ao invés de Jesus, porque ele poderia ter chamado naquela hora, Jesus could have, antes de completar tudo, in this moment, ele poderia ter chamado, convocado legiões e legiões de anjos para o of socorrer, angels to save. mas ele escolheu ficar He calado chose para nos to be salvar. silent to save us. Mas o silêncio de Jesus, It is the silence of the Lord. o silêncio de Jesus The silence of Jesus faz barulho. makes so much noise. Meu Deus. O silêncio de Jesus faz barulho. The silence Quando of the Jesus Lord se makes so much cala, noise. When he closes his mouth E ele é levado and he caladinho. is taken E olha o que Isaías profetizou. quietly Como ovelha muda, as a foi lamb levado ao led matador. to the slaughter. E como uma ovelha, ele não abriu a sua Like a sheep boca. before its shears, it is silent. Quando o inferno viu When hell saw que Jesus se calou that Jesus was e silent aceitou a cruz and accepted the e cross, foi levado para o Gólgota, was taken muita to gente Calvary. diz: o inferno ficou feliz, fizeram festa. hell was Pelo rejoicing, may some contrário, would say. o silêncio By the de Jesus ensurdeceu The silence o of inferno. Jesus made O silêncio hell de deaf. Jesus The silence of ensurdeceu Satanás. deafened Porque quando the ele é devil. levado Because when por he is amor a taken mim by e a love você, of o you silêncio and I, dele estava his silence gritando: was shouting. a redenção chegou! Redemption has arrived. A salvação chegou! Salvation has A arrived. libertação chegou! Deliverance has arrived. O texto de Isaías 53 não termina, e eu Text encerro doesn't conclude here, but com I finish. It aplausos. doesn't finish with applause. Você não vê nenhum aplauso aqui, alguém tocando trombeta, You don't honrando, see fazendo uma fanfarra. Someone honoring or applauding, Mas Isaías 53, but Isaiah 53, ele termina com um convite. it finishes with an Um invitation. convite ao arrependimento. An invitation to Um convite repentance. à redenção. An invitation to Convite à redemption. entrega. To surrender. Convite à gratidão. To gratitude. Convite a deixar tudo de lado, Take everything and leave it to the abandonar side. tudo Abandon everything. e segui-lo. And to follow him. Convite para deixar de ser fraco Invitation to stop e se being tornar weak firme. and become firm. Convite a voltar as costas para o pecado invitation to turn e your a back viver uma nova to sin vida em and live Cristo a new Jesus. life in Christ. Nesta noite
noite, a eternidade está aguardando um convite, a resposta do seu convite, do convite dele para você. O que é que você diz para ele? Você o aceita novamente? Porque há salvação, há redenção e há perdão. Fica de pé comigo. Stand with me. E agora eu pergunto para você, para encerrar. And now I ask you to finish. A pergunta agora não é mais It is not more como foi feita no verso 1 do capítulo or 53. any different that it was given Põe in na verse tela para 1. nós. Verso 1 do capítulo Verse 53. 1 of 53. A pergunta não é essa. The question, Quem deu crédito à nossa pregação? who has believed our message? Ele começa perguntando. He asks, Mas a resposta ou a pergunta agora é: but the response is given shortly after. e você? To whom? O que fará com esse Cristo? What would you do with this Christ? O que você está fazendo com esse Cristo? What are you doing with this Christ? Será que é mais uma reuniãozinha por aí Is it just another gathering for you today? que está tirando o seu foco enquanto você devia estar meditando na palavra de Deus? You should be meditating on the Word of God. Quer ver um exemplo? Quantos fizeram 21 dias de jejum e oração? Não precisam me responder. How many people did 21 days of consecration and fasting? Se você não fez, você If you está didn't do respondendo it, para você mesmo. You're responding for yourself. Para você mesmo, não é para mim. It's not for me. O que você está fazendo com esse Cristo? You are answering what you are doing with this Christ. Ele foi ferido He was wounded para que você fosse curado. so that you may be healed. Ele foi esmagado He was beaten para que você fosse so restaurado. that you can be Ele restored. ficou em silêncio He was in silence para que você pudesse clamar so that you hoje. can call out today. Deus escolheu esse dia, God, He decided today, essa hora, this time, esse culto, this service, para te trazer aqui, to bring you here, para eu te falar isso. to tell you this. Hoje é dia Today is the de day olhar para o to Cordeiro look at the Lamb e dizer: and say, eu aceito. I accept Him. Foi por amor. It was by love. Fique de pé, você já está de pé, vamos orar nessa hora. Let's pray tonight. Feche os seus olhos comigo, Close your eyes enquanto eles vão cantar. as they worship. A morte não deteve. Diga a morte. A morte. Diga. Preste atenção no que eu vou dizer e eu vou orar. Pay attention, Porque nessa noite cadeias caíram por terra. because tonight chains have fallen. Amarras e algemas foram quebradas aqui no mundo espiritual. Ties and yokes have been broken. in the Aonde você spiritual não realm. viu, aonde você não vê, Deus entrou. The Lord has entered where you Aonde cannot você não see. viu, aonde você não viu, não vê Where a you palavra have de not Deus seen, entrou. the word of God E a has palavra de entered. Deus ela é viva e The ela é word of God eficaz. is alive E and ela edifies. vai e faz o que lhe apraz. And it does E what it não pleases. voltará And it will vazia. not come alone and back vain. Eu não vou fazer apelo aqui I'm not going to give an altar call para você vir à frente. for you to just come forward. Eu não vou fazer apelo aqui para você levantar a sua mão e aceitar a Jesus Or aí. for merely accept your hands. Eu não vou fazer apelo aqui para você usar as suas pernas para vir até o altar. For you to come to the altar. Mas você vai aceitar a Jesus aí onde But você you will estiver. accept the Lord Você vai wherever you fazer are. uma aliança com Ele You're gonna hoje. make a covenant with Him E vai there. dizer: Deus, eu entendi a tua You're gonna voz. say, Lord, I understand. E eu me arrependo. I repent. E agora eu quero mudança de vida. And I want to change Canta, my life. canta, canta. Era lá, canta na massa. Diga. Levante as suas mãos agora. Lift up your hands. Pai, no nome de Jesus, Father, in the name of Jesus, eu preguei a tua palavra. preach your word. A tua palavra que é poderosa. Your word that is A tua powerful. palavra que é o martelo para esmiuçar Sarapenha. It is a Deus, hammer em in the nome de nail. Jesus, nesta Father, in noite, the name of que Jesus, se abra o céu sobre este lugar, open the que heavens caia a over this revelação place. da tua palavra, Let there be a que revelation caia of as your escamas dos olhos deles, May their que agora scales pessoas fall from sejam their face. libertas pelo May they poder be da delivered palavra, by your que word. haja transformação, vai adorando o nome do Senhor, que haja milagre na tua vida, vai recebendo a força que vem do alto. O Espírito Santo está me dizendo que alguém nessa noite está recebendo força que vem do alto. Você não é fraco, você não é pequeno, você não é rejeitado. Não te rejeitaram, foi por amor, foi por amor. O
sacrifício tem preço e o sacrifício tem efeito. O sacrifício de Jesus te libertou, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu estou orando porque está caindo algemas aqui. Está caindo algemas aqui nessa noite. Está caindo algemas aqui nessa noite. Tem demônios que estão correndo agora. Pega a tua mala. Pega a tua bagagem. Pega a tua bagagem. Sai da vida dele. Sai da vida dela. A partir de hoje, uma nova criatura. A partir de hoje, um novo crente. Ai, estou sentindo Deus aí. Vai dando glória. Deus está dizendo: saia do seu lugar, corra aqui à frente e se ajoelhe na frente, dizendo: Deus, diga: Jesus, eu te aceito novamente. Diga: Jesus, eu entendi a palavra. Sai do seu lugar e vem aceitar Jesus. Sai, 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 sai. Corra, 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 corra. Deus vai usar vocês